convém prestar atenção a estas profecias do próprio Jesus, porque há 12 anos ele já sabia tudo o que estava para acontecer até o final desse ciclo. Tendo saído Jesus do templo, ia se retirando, quando se chegaram a ele seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhes falou: estáis vendo tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, vieram seus apóstolos em particular, pedindo: Jesus, Senhor, declara-nos quando acontecerão essas coisas, qual o sinal da tua volta e do fim do mundo? Jesus respondeu: vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, inundações, terremotos, catástrofes em diversos lugares. Mas tudo isso ainda é o princípio das dores. Sereis entregues à tribulação, sereis odiados por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e se trairão uns aos outros se odiarão, e hão de se levantar muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Meu evangelho será pregado por todo o mundo, em testemunho a todos os povos e nações. Só então virá o fim. Eu já expliquei aqui muitas vezes que sem a reencarnação eu seria um ateu anarquista. Se não houvesse a lei da reencarnação, Deus seria monstruosamente mau. Jesus seria um imbecil. Então eu seria um comunista, anarquista, assassino, salteador, seria tudo que um homem pode ser quando quer fazer o mal. Mas quando a gente realmente conhece a verdade e se certifica da existência de uma lei divina chamada reencarnação, então muda de pensar. Muda completamente de pensar. Assim como ao karma individual, ao karma nacional ou estadual, ou municipal, ao karma de um cidadão e do conjunto de cidadãos de uma comunidade. Se nós não soubermos o que está atrás de tudo isso, então são injustiças pavorosas que desmentem a justiça de Deus. Entretanto, não há uma só injustiça.
Ninguém paga sem dever. Ninguém paga sem dever. A cada um dado segundo as suas obras, dentro da grande lei, que é anterior ao próprio homem. Portanto, é anterior à sociedade humana. É anterior a todas as igrejas que se digam cristãs ou não cristãs. Ora, a maior potência espiritual desse planeta é Jesus, que eu considero o Deus com D pequeno do planeta Terra, porque cada planeta tem Deus com D pequeno. Jesus evoluiu em outros mundos até a categoria de Cristo planetário. Deus deu esse poder não por pistolão, por protecionismo, mas por merecimento. Jesus se aperfeiçoou pelo seu próprio mérito. Cada planeta tem o seu Cristo. Justamente nesse sistema solar, a comunidade dos Cristos se reúne quando é necessário que haja uma reunião. E nós já vimos aqui que houve duas importantíssimas. A primeira, quando Deus ordenou que se fundasse este planeta Terra. A segunda, quando Jesus preparava os caminhos para descer pessoalmente ao plano das formas. E a terceira agora, para a grande transferência, a grande promoção, porque a Terra vai passar alijando o seu bojo de todos os espíritos evoluídos, malvados, desgraçados por isso mesmo, que estão na Terra, mas vão ser expulsos da Terra no final do milênio. Jesus dá apenas aqui os sinais que precedem a sua volta, a sua segunda vinda. Porque desta vez Jesus volta, mas não é para ser crucificado, não. Dessa vez, como diz o Apocalipse, todos os olhos o verão, mas principalmente os olhos daqueles que o crucificaram. Ou como está no original, daqueles que trespassaram. Eu não queria estar no lugar dos trespassadores. Nenhum de nós queria estar nesse lugar. Que a nossa glória maior no fim desse ciclo é poder receber Jesus de volta e não baixar os olhos, não desviar os olhos. Nós estamos realmente vendo as catástrofes. Mas tudo explicado à luz da grande lei universal chamada reencarnação. Que mais adiante nesse mesmo capítulo, depois de dar outros sinais, inclusive a abominação no lugar santo, a desolação da abominação no lugar santo, isto é, a deturpação do Evangelho nas igrejas que deviam ser lugar santo e não são. Depois de todos esses sinais, Jesus diz: em verdade eu vos digo que esta geração não sairá do mundo sem que tudo isso aconteça. Muita gente, estudando esta profecia do próprio Cristo, pensa que ele se referia à destruição de Jerusalém. De fato, Jesus também se referiu a essa destruição. Mas Jesus falava uma linguagem dupla. Por quê? Porque a evolução humana se opera de duas formas. Em pequenos ciclos, dentro de um grande ciclo de 2000 anos. Daí se dizer com certeza, com procedência, que a história se repete. De fato, ela se repete. Mas quando chega o final do ciclo, os pequenos ciclos se extinguem. Cumpriram sua missão. Não é por acaso que muitos estão morrendo. Não é por acaso que a produção se esquiola e se destrói. Porque o fogo
a água, a geada, como os micróbios, os protozoários, os infusórios, os seres infinitesimais, todos os elementos da natureza têm seus guias espirituais. A maioria não sabia disso. Como o mar também tem suas entidades que regulam a vida das ondas, das vagas do mar. Há os espíritos guias em todos os setores da natureza. E esses espíritos são evoluidíssimos. Quando um povo tem merecimento para pedir o apoio desses guias, eles evitam qualquer incêndio, qualquer inundação, qualquer catástrofe. Mas é preciso que os governantes, os administradores, não preguem a linguagem do ódio, não transgridam as leis divinas, e do contrário, não têm o apoio das entidades que regem a vida do plano material. Agora vem uma ciência materialista e diz: o câncer não tem cura. Eu protesto e digo: tem cura, sim, senhor. A lepra também tem. Porque há o câncer moral ou espiritual, a lepra moral ou espiritual. Curando essa lepra no espírito, cura esse cancro no corpo. Eu aconselho a todos os doentes que na hora da dor, em vez de pensar primeiro no médico, em primeiro lugar, pensar em Jesus, que é o médico infalível. E não cobra dinheiro. É infalível e não cobra dinheiro. Depois, pensar nos homens que deixaram esse plano terreno quando não era mais necessário reencarnar no corpo físico. E receberam missões como, por exemplo, regular a vida dos germes, dos micróbios, dos vírus que produzem as doenças. Se houver fé dentro deste merecimento que nós ensinamos, até o câncer pode ser derrotado no organismo humano. Até a lepra pode ser banida do corpo físico. Mas se houver fé, como diz Jesus, se não duvidardes em vosso coração. O que falta ao Brasil é essa consciência de humildade, de proclamar que homem nenhum faz coisa alguma, que sem Jesus ninguém pode resolver nada. Só Jesus pode salvar o Brasil. Porque, de fato, tudo isso que Jesus previu está acontecendo. Só o cego não vê, só o surdo não ouve. E veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvido de ouvir. Porque quem perseverar até o fim será salvo. E assim salvaremos o Brasil, somente com Jesus.